Eu sou. Feliz sábado a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste decorrer deste sábado, com grandes bênçãos que Deus tem concedido para os seus filhos. Queridos, abrem a Bíblia de vocês no livro de Salmos, Salmos, capítulo 24. Ao você encontrar Salmos, capítulo 24, a gente vamos meditar um pouquinho aqui nesta manhã, Salmos, capítulo 24. Amém ou misericórdia? Então, feche seus olhos e vamos mais uma vez elevar oração ao nosso Deus. Santo eterno Deus, bendito amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, alegre, porque concedemos, ó Deus, o privilégio de ouvir a Tua voz por meio das Escrituras Sagradas. Nesse momento, ó Deus, que essa palavra que vem vindo do trono da graça possa, ó Deus, ser tocado e que nós possamos ser cada dia renovados, porque a Tua palavra não volta vazia. Permaneça aqui com o Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no tema da mensagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os dízimos e as ofertas. Eu quero meditar aqui para vocês. Olha o que diz, presta atenção nesse pensamento que diz o seguinte: nunca cresceu tanto o comércio de jogo de loteria. Existe loteria esportiva, poupe e ganhe, bingo milionário, e vão perdendo o pouco que ainda tem, na expectativa de que da noite para o dia eles ficam milionários. Existe um segredo para prosperar em arriscar ou perder tudo. O segredo da felicidade está também em seguir a orientação de Deus, enquanto a maneira correta de administrar tudo que temos. Vamos descobrir qual é esse segredo. Para vocês verem, o que eu acabei de ler aqui quanto está crescendo o comércio em questão de jogo. Eu, irmão, estou trabalhando no sítio, e essa semana eu conheci um rapaz, e ele disse para mim: Sandro, ele disse que tem um monte de joguinho no telefone. E ele disse: ó Sandro, às vezes eu estou em casa sem fazer nada e começo a jogar. Eu ganho 20, ganho 30. Esse dia ele disse que ganhou R$500. Aí ele fez o quê? Tirou 300 para a mulher dele e ficou com 200. Foi jogar, perdeu os 200. Irmão, para você ver, hoje você vê as pessoas querem ficar milionárias. As pessoas, de um dia para a noite, parece que eu soube que o último ganhador aqui ganhou não sei quantos milhões. Parece que foi esse algum dia aí, não sei se foi na loteria que teve, e o rapaz que estava trabalhando lá, não esse outro, disse que ele morava aqui em São Pedro. Esse rapaz que ganhou não sei quantos milhões. E o que aconteceu? Mas disse que ele já foi embora daqui. Porque se souber com esse tanto de dinheiro, então, querido, as pessoas estão correndo, as pessoas querem prosperar.
mas muitas das vezes elas não sabem como. E olha o que ele diz aqui, querido. A minha cunhada foi jogar o jogo aqui, aí ela pegou o dinheiro do cartão. Pegou o dinheiro do cartão para jogar o jogo. Eu tomo um aplicativo que tem no celular. Até negócio do dinheiro. É assim, é um vício. Como tudo, né? Começa jogando, aí como Ivan diz, eles oferecem uma quantia. Sim. E você vai se aprofundando, final da história você termina sem nada e viciado. Verdade. Irmão, então para vocês verem, querido, o dízimo é a 10ª parte do ganho que pertence a Deus. Abraão, Jacó e outros devolveram dízimos a Deus. Esse sistema do dízimo era uma bênção para os judeus. Se assim não fosse, Deus não teria dado. Da mesma maneira, será uma bênção para os que seguirem até o fim dos tempos. Amém? Querido, abrem a Bíblia de vocês no livro de Salmos, capítulo 24. E a gente vamos meditar aqui, vamos ver se todas as coisas pertencem a Deus. Vamos ver a quem Deus é dono. Amém ou misericórdia? Salmos, capítulo 24, versículo 1. Amém? Diz assim: do Senhor pertence a terra. Deixa eu mudar. Contém. Os que nele habitam. Então, queridos, a Bíblia fala que Deus ele é dono de quê? Da prata e do ouro. A Bíblia diz aqui que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, irmão, Salmos 24, verso 1 fala que tudo pertence a Deus, né? Então, nós não temos, como se diz, nós não temos tudo, mas nós temos o necessário. Então, às vezes as pessoas, elas jogam tanto, elas querem enricar tanto, mas elas não sabem, irmão, que tudo que nós temos ou está no nosso poder, Deus é que é, né? E mas infelizmente as pessoas, quanto mais têm, mais elas querem. E quanto mais elas aviciam, mais elas ficam querendo e perde casa, infelizmente até a família. Antigamente, irmão, a gente vê que o que acontecia? Quando alguém tinha uma dívida, até a família era vendido para pagar. Imagine se fosse hoje, né? Quantas pessoas não teriam que perder tudo, até a família, ou teria que trabalhar até pagar a sua dívida, né? Então vamos agora para Deuteronômio, capítulo 8, né? E o versículo 17 e 18, Deuteronômio, vamos ver aqui, irmão, qual é uma das promessas que Deus, ele nos fala na questão, como eu e você pode ser uma pessoa bem-sucedida, como eu e você pode ser uma pessoa abençoada. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e o versículo 18. Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 8. Capítulo 8, Deuteronômio, versículo 17 e 18. Diz assim, queridos, ó: e para que não diga em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxe essa riqueza, mas te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá poder para obter riqueza, para que possa estabelecer o seu pacto, que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Querido, nenhum de nós possa dizer, não, a força do meu braço fez com que eu tenha tudo isso.
Não, irmão. A Bíblia diz que é Deus quem nos dá o quê? Força. É Deus que te dá coragem. É Deus que te dá força, ânimo para você batalhar. Irmão, se nós não dependêssemos de Deus, irmão, talvez nós até não existia mais. Mas para você ver, as pessoas hoje, elas vivem sem Deus, sim ou não? Vivem. Por quê? Eles acham que eles podem fazer todas as coisas, né? E muita gente, quando consegue alguma coisa, diz, não, eu consegui, eu batalhei, eu corri atrás, mas nunca diz, não, Deus que me abençoou, Deus que me concedeu. Irmão, muitas vezes a gente pode até questionar, por que os ímpios, eles prosperam tanto? Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ali para Mateus, olha para vocês verem o que é que Jesus nos diz sobre essa questão. Mateus capítulo 6 e o versículo 16. Olha aqui para vocês verem. Amém ou misericórdia? Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que ele diz assim, ó. Além disso, quando jejuar, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfigura a face, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Está vendo? Porque os ímpios, eles prosperam. Porque muitos dos ímpios não vai ter a vida eterna. E se não vai ter, Jesus diz, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, a receber o quê? A sua porção. Então, você pode ver, o ímpio, ele cresce, o ímpio, ele multiplica, o ímpio não tem nada, e do dia para a noite, ele cresce. E você luta, batalha, corre, e fala, mas Senhor, eu trabalho o ano todo, eu trabalho a vida toda, e parece que o dinheiro só dá para aquilo. Então, irmão, a nossa recompensa, ela não é aqui. A nossa recompensa, ela está guardada. A nossa recompensa está onde? Está no céu. Mas os ímpios, eles prosperam porque a recompensa deles é aqui. Eles não vão ter vida eterna. Então, aqui eles já recebem o quê? A sua recompensa. Querido, vamos agora para Malaquias. Volta um pouquinho, você está em Mateus, é só voltar aí algumas páginas. A gente chega em Malaquias, e Malaquias nós sabemos que é um livro onde a gente estudamos, né? E a gente compreendemos aqui o que Deus espera de mim e de você. Malaquias capítulo 3 é bem conhecido, né? Versículo 3 e do versículo 6 em diante, olha o que ele diz aí, pois eu, Senhor, eu não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmão, Deus, Ele é um Deus que aquilo que Ele estabelece, tem coisa que Deus não muda. Para a gente ver, o caráter de Deus é imutável. A lei de Deus também é imutável. E quando Deus diz, eu, Senhor, não mudo, e aqui é o profeta Malaquias está referido sobre o que? Dízimo e oferta. Ele está dizendo, Deus está dizendo, eu, Senhor, não mudo nessa questão. No que eu já determinei,
que ser estável, tem que ser concretizado. Ele diz no verso 7: desde os dias dos vossos pais, está vendo? Ó, desde antigamente, vos tendes desviado das minhas ordenanças. Deus está dizendo, ó, vocês estão desviando e não tendes guardado. Aí Deus diz: retornai para mim e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em que havemos de retornar? Então, o Espírito Santo inspirou o profeta Malaquias a dizer o quê? Deus está dizendo, ó, muitos de nós, de vocês, a maioria de nós, estão desviando. Deus deixou uma ordenança, Deus deixou uma lei. E aqui o profeta Malaquias está referindo sobre a questão de dízimo e oferta. E todos nós sabemos que dízimo e oferta é quanto por cento? É 10% do que você ganha. Claro que a oferta não tem um percentual dizendo, não, é 1%, é 2%, é 5%, é 10%. As ofertas você dá de acordo com o que você ganha. Aí Deus está dizendo, volta para mim, que eu me voltarei para você. Aí ele diz, em que havemos de tornar, em que havemos de retornar? Aí ele diz no verso 8, roubará o homem a Deus? Aí Deus faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubar. Deus dizendo, mas vai dizer, em que te roubamos? Aí ele responde, em dízimo e oferta. Irmão, muitas vezes a gente questionando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, dessa forma, dessa maneira, mas muitas das vezes, irmão, a gente precisa nos examinar nessa questão, porque quando a gente fala em questão de fidelidade, Deus ele não obriga ninguém. Deus, ele, antes dele conceder para você devolver, ele concede a bênção. O que a gente lembra lá em Deuteronômio? Deus te dá força, coragem para você conseguir. Depois que você consegue, aí agora você faz o quê? Devolve para ele. Olha o que ele diz no versículo 9: vós sois o quê? Amaldiçoado com uma maldição, pois vós mesmo me roubaste toda a nação. Então, irmão, muitas vezes, quando as coisas não dão certo em nossa vida, alguma coisa pode estar errada. Alguma coisa a gente pode estar deixando de cumprir, de fazer. Irmão, às vezes tem gente que diz, eu não prospero, eu não consigo nada, eu não tenho nada, mas muitas das vezes nós estamos sendo o quê? Infiel. Muitas das vezes Deus pede, Deus faz um pacto, mas a gente quer fazer o quê? Fazer da nossa forma. Olha o que ele diz no versículo 10, Jesus dizendo, trazei todos o quê? Os dízimos para onde? A casa do tesouro, na minha Bíblia, diz para o armazém, para que haja o quê? Alimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para receber. Amém? Querido, quando você é fiel, Deus diz, vai cair bênção que você não vai ter celeiro para você guardar. Agora, quando eu não sou fiel, olha o que diz no versículo 11. E eu vou repreender o quê? O devorador. Quem é o devorador? Satanás. Por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar os seus frutos no campo antes do tempo, diz o que? O Senhor dos Exércitos. O verso 12 ele diz, e todas as nações vos chamarão abençoado,
pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Queridos, para você ver, eu conheço um rapaz aí, ele é mototaxista, e toda vez que ele me vê, ele dizia: e aí abençoado, e aí abençoado. Você vê que a Bíblia diz: quando você é fiel, as pessoas vão chamar a gente de quê? De abençoado. Agora, quando a gente não é fiel, o que vai acontecer? Aí, muitas vezes você vai ser um cristão murmurador. E muitas vezes a gente não sabe quando vem a doença, quando vem o problema, quando está faltando as coisas. Não é, irmão, que Deus aqui está fazendo uma troca. Você devolve e eu te abençoo. Não. Antes da gente se devolver, Ele derrama a bênção. Eu creio que um pastor chegou na igreja e ele disse: ó, todo mundo aqui hoje vai devolver o dízimo. Aí teve gente humilde, simples, disse: ué, eu não trouxe nem uma moedinha, como é que eu vou devolver dízimo hoje se eu não tenho? Aí ele disse: vamos fazer o seguinte, na hora da salva, na hora que a salva estiver passando, vocês vão fazer o seguinte: os que já vai devolver, já devolve. E quem não tem, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar aqui a salva, quando ela estiver passando, você não tem, não. Então você enche a mão, agora tem, então agora coloca de novo. Irmão, e muitas das vezes o que acontece? A Deus, Ele te abençoe para você abençoar. Irmão, eu vou dizer para vocês, eu lembro, eu sou praticamente adventista desde berço, né? Fiquei um tempo fora da igreja, e quando eu vim para cá, para Pernambuco, para São Bento do Una, eu era um cristão infiel. E eu lembro, irmão, que naquela ocasião eu comecei a trabalhar de mototáxi ali nas Almas Benditas, e eu trabalhei uma semana, não era conhecido ali, né? Não tinha conhecimento, e eu disse, e eu trabalhei a semana, e parece que eu não consegui ganhar R$5 nessa semana. E eu cheguei em casa, né, na sexta-feira, né, triste porque eu não tinha conseguido nada, e vem algo na minha mente: por que você não faz um pacto com Deus? E naquele momento eu falei assim: Senhor, essa semana eu não ganhei praticamente nada, mas se o Senhor me abençoar essa semana, a partir de sexta-feira eu vou ser fiel. Irmão, eu nunca vi um pacto tão abençoado. Quando foi na semana anterior, parece que eu não tinha ganhado, não sei nem se foi R$5. Quando foi na sexta-feira, eu ganhei R$50. E quando eu ganhei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo. Irmão, hoje, graças a Deus, eu devolvo o dízimo, devolvo a oferta e ainda devolvo o pacto. E nunca me faltou R$1 no bolso. E eu creio, irmão, não estou falando isso aqui porque é uma questão de troca, mas é uma questão de fidelidade. Isso é uma coisa entre você e quem? E Deus, né? E quando Jesus diz: ó, se você for fiel, você vai ser abençoado, eu vou derramar a bênção sem medida. Irmão, vamos agora, nós já estamos quase concluindo, vamos para 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, a gente vê aqui, né, que o que Deus faz, né, com a questão dos dízimos. 1 Coríntios, né, capítulo 9 e o versículo 14. Olha o que Jesus diz aí. 1 Coríntios, capítulo 9,
versículo 14. Alguém quer ler esse achou, irmão? Fica lá perto de Apocalipse, vai voltando. Tu encontra São João, depois vem Atos, vem Romanos, aí vem Coríntios, né? 1 Coríntios 9:14. Vamos ver o que? Onde é empregado aqui, né? Os dízimos, o que serve? Qual é a forma? 9:14. Achou, irmão? Aqui, irmão. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Quem quiser ler, pode ler. 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos, para você ver, Jesus está dizendo que isso aqui está referente a quem? Aos nossos pastores. A Bíblia diz: aos que pregam o Evangelho, viva do Evangelho. Paulo ele tinha um ministério que Paulo ele não recebia salário. Paulo trabalhava para si manter. Jesus também não recebia salário. Jesus trabalhava, era aquele pastor voluntário. E Paulo dessa maneira. Mas nos dias atuais, Paulo diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo: os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, eu sou contra, irmão, quando eles pregam, quando eles exploram os membros. Quando nós vemos nessas igrejas, você vê, ele não traga as moedinhas, traga tudo. Esse rapaz que está trabalhando comigo, ele disse o seguinte: que um dia ele foi na igreja, acho que na igreja mundial, e quando ele chegou lá, o pastor disse: ó, irmão, toda semana você tem que vir e trazer uma oferta. As moedas que estão guardadas, traga, pode trazer tudo. Irmão, a gente nunca vai ver você cobrando, chegando: irmão, cadê o dízimo? Irmão, cadê a oferta? Porque essa não é uma forma, mas as outras igrejas, quando você pisa lá dentro, ele quer uma oferta de 100, de 50, de 200, até de 1000, né? Irmã, eu vi esse dia uma pastora, né? Uma pastora, ela ligou para o membro e ela tem ali os programas dela. Cada programa é um valor: 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e até 1 hora. Parece que 1 hora dela de programação ela cobra R$1.000. Irmão, assim, para orar, teve uma que contou para mim, eu trabalhando ali. Ela disse o seguinte: um pastor pegou e disse: olha, irmão, eu sou uma pessoa assim, mas eu preciso que a senhora me ajude. Então, as mensagens que eu mando para você, você vai ter que contribuir me ajudando em dinheiro. Aí o pastor disse: ó, hoje eu preciso de R$10. Aí eu vou mandar as orações para a senhora. Aí ela disse: pastor, eu preciso, se eu tivesse R$10 hoje aqui, eu estava rico. Diz que esse pastor nunca mais mandou mensagem para ela. Mas que a Bíblia nos diz: de graça recebeis, de graça dai. Verdade. Aí eu disse: olha, irmão, vocês nunca vão chegar na nossa igreja e ver irmão, o ancião, o pastor pedindo dinheiro. Porque Deus ele concede, mas Deus não pede que você pede dinheiro, né? Então vamos, irmão, agora para Deuteronômio, né? Como deve ser desenvolvido, né? Como eu e você deve devolver. 1 Coríntios, ou Deuteronômio 16, versículo 17. Deuteronômio fica lá no início da Bíblia, depois de Números. Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Amém ou misericórdia?
Lê, Dijane. Cada um oferece na proporção em que for Deus lhe ouve o serviço. Né? Então, para você ver, a Bíblia está dizendo que cada um deve conceder ou deve dar conforme as bênçãos que Deus te concedeu, né? E isso aqui, irmão, é uma forma de gratidão, de você mostrar o que? O amor de Deus pela sua vida, porque Deus ele tem coisa melhor para cada ser humano. O que é que ele tem melhor? A vida eterna. E ninguém tem condição de comprar a vida, mas a vida ele consegue como? Dando de graça. É só a gente querer aceitar. Irmão, e para a gente concluir, vamos para 2 Coríntios lá de novo. Foi primeiro, vamos para 2 Coríntios. Deus, antes de eu e você ser fiel, Deus ele pede algo mais de mim e de você. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3 e versículo 5. Amém ou misericórdia? Versículo 8 é? Capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 3 ao versículo 5. Amém? 3 a 5 diz assim: porque do poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, ele estava disposto de si mesmo, orando com muita súplica, que recebesse o dom e assumisse a comunhão na administração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Amém? Queridos, o que Paulo pregou aos Coríntios? Antes de você ser fiel, o que nós precisamos fazer? Nos doar. O que Jesus pede? O que a Bíblia diz? Dar-me, filho meu, o teu coração. Antes aqui deles se doar, antes deles devolver a Deus, no versículo 5 diz aí, e isso eles fizeram, doaram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, antes de eu ser fiel, eu tenho que fazer o quê? Me doar completamente. Dar a vida, entregar a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero só terminar com o livro Conselho sobre Mordomia, página 300, que diz assim: é um privilégio possuir as bênçãos de Deus. Se ele, Deus, vir que o reconhecer como possuidor de vós mesmos e de todas as vossas posses, se vos vir usar os bens que vos foram confiados como os fiéis despenseiros, registrará vosso nome no livro do céu como colaboradores seus, sócios de sua grande empresa, para trabalhar em prol do vosso semelhante. E terei a alegria no dia final, ao ver que os meios sabiamente usados para ajudar a outrem têm por vossos intermédios trazido ações de graças a Deus. Amém? Queridos, aqui nos diz que quando eu reconheço que Deus é dono de tudo, que eu devolvo aquilo que Ele me deu, o meu nome é escrito lá no livro do céu. Né? Então, irmão, todos nós sabemos que
não importa a quantidade, Deus não importa se você vai dar 1 milhão ou se você vai dar 10 reais. A questão é a forma que você doa. Se você está doando de coração, e assim, nossos nomes vai estar escrito no livro do céu. E aqueles, infelizmente, que não estão doando, que não querem ser fiel, jamais vai ter com o seu nome escrito no livro da vida. Querido, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda a continuarmos a perseverando aqui, não só hoje, mas até o dia que Ele nos concedeu, e assim permanecer o que? Fiel, né? E receber o galardão quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos finalizar com uma oração. Misericordioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, pela graça que nos concede, de saber que o Senhor tem concedido para os seus filhos, em cima desta terra, bênção sem medida, bênção que o Senhor prometeu que nos sustentaria com a herança do nosso pai Jacó. Pai Santo, nós estamos alegres, porque sabemos que todos que são fiéis aqui terá seu nome nos registros celestiais. E lá nós poderemos, ó Deus, ver pessoas que foram ganhas em prol, ó Deus, de dar devolução das bênçãos que o Senhor todos os dias derrama sobre as nossas vidas. Pai Santo, nós queremos antes entregar nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor faça da nossa vida um instrumento, faça da nossa vida algo, Senhor, um canal de bênção para que outras pessoas possam também alcançar o Reino eterno. Que o Senhor leva-nos em paz e concede para nós um sábado na Tua presença. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse momento a perseverar e ser fiel até a volta de Jesus.